A viagem do herói é a história mais antiga do mundo. Ela é a estrutura essencial dos mitos, dos contos de fadas e das lendas que nos contam como uma pessoa põe-se a caminho para realizar a grande obra. Ela é a história por trás de todas as histórias contadas repetidas vezes, sempre do mesmo modo, até os dias de hoje, com nomes diferentes em todas as línguas e culturas. Ninguém a inventou, descobriu ou imaginou. Nessa história sempre se expressa um conhecimento imediato da nossa alma, por assim dizer, um conhecimento que ela trouxe consigo, pois essa história mais velha do mundo é ao mesmo tempo uma história simbólica, uma parábola para o caminho de vida do ser humano. É isso que a torna tão fascinante, e é por isso que tem de ser contada e recontada, para que nunca nos esqueçamos para que estamos aqui na Terra e o que temos de fazer aqui e agora. Muitos etnólogos, psicólogos, filósofos e sociólogos estudaram o tesouro que esconde nos nossos mitos e contos de fadas e pesquisaram suas raízes. Temos de agradecer principalmente ao grande psicólogo Carl Gustav Jung pela explicação esclarecedora sobre o fenômeno de que os temas dessa tradição evidentemente estão contidos na alma de cada homem. Ele provou que nós não temos somente sinais característicos externos, com base nos quais podemos ser reconhecidos como homens, independentemente de idade, raça e sexo, mas que também no âmbito espiritual existe algo comum que é próprio de todo homem. Ele chamou esse âmbito interior de inconsciente coletivo. Nesse nível, que une todos os homens, atuam os arquétipos, as imagens primordiais da alma humana, que, por assim dizer, já trouxemos junto ao nascer e que não precisamos adquirir através de nossa experiência de vida. Um desses arquétipos, por exemplo, é o velho sábio. Ele pode surgir no sonho de alguém que de fato nunca viu uma pessoa velha ou ouviu falar dela em sua vida. O inconsciente também está em posição de nos mostrar uma imagem arquetípica dessa camada coletiva, mesmo sem um modelo externo. Um bom exemplo disso é o anjo, um arquétipo em que a probabilidade de nunca ter sido visto antes é consideravelmente maior. A viagem do herói é o padrão arquetípico de um arco de procedimento, que é tecido com essas imagens primordiais. É por isso que ela parece tão extraordinariamente familiar, apesar de todas as suas variações. A história sempre nos conta sobre a busca aventureira do bem de difícil alcance, e sempre se compôs de elementos constitutivos elementares, que o filólogo Walter Burkert esboça como segue. De uma perda inicial ou de uma incumbência resulta uma tarefa que o herói tem de executar. Ele se põe a caminho, encontra adversários e ajudantes, consegue um encantamento mágico decisivo, enfrenta o adversário, vence-o, não raro sendo ferido. Ele consegue o que procurava, põe-se a caminho de casa, eliminando seguidores e concorrentes. No final, há um casamento e a subida ao trono. Por mais vezes que essa história tenha sido contada, não importa o número de contos de fadas e mitos que inspirou. Nas imagens, como um todo, ela só tomou forma perfeita uma vez, nas 22 cartas dos arcanos maiores do tarô. Nos seus temas, não se torna visível apenas o acontecimento arquetípico, mas muitas ramificações e estações isoladas tornam-se transparentes na estrutura das cartas, e o seu significado torna-se profundamente compreensível para a jornada de vida dos homens. Os temas essenciais da viagem do herói foram com certeza lidos no céu, principalmente o movimento dos dois grandes luminares, o Sol e a Lua, que lhe serviram de modelo. Para entender esse segundo plano, é preciso contemplar o mundo como ele foi visto pelos homens durante milênios, antes que cientistas como Galileu e Copérnico
introduzissem a grande mudança. Sabemos atualmente que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol, mas se seguirmos apenas a nossa percepção, o Sol continua aparecendo pela manhã e pondo-se à noite. Apesar de todos os conhecimentos científicos dos últimos séculos, nada mudou nessa experiência para a alma humana. E quando queremos entender a história que a alma nos conta, temos de adaptar-nos à sua realidade e ver o mundo como ele se apresentava aos homens desde tempos remotos. No centro está a montanha do mundo, sobre a qual vivem os homens. De cada lado há uma coluna poderosa. A coluna da esquerda é coroada pela lua, a coluna da direita pelo sol. Juntas, elas sustentam a abóbada celeste, sob a qual vivemos amparados e fora de perigo. Essa imagem fica ainda mais clara numa apresentação esquemática, que nos mostra o universo babilônico. Ali, se eleva a montanha do mundo no disco central, que é rodeado pelo vasto oceano. O diadema do horizonte carrega as esferas através das quais viajam os planetas, e abaixo do horizonte encontra-se o mundo subterrâneo. Nessa imagem, podemos estudar dois fenômenos, sobre os quais os homens especulam desde os tempos mais remotos, e para os quais eles sempre buscaram uma explicação. Como é possível que o Sol se ponha todas as noites no oeste e surja novamente no leste na manhã seguinte de maneira tão maravilhosa? Como ele chega lá? Ninguém o viu à noite, e no entanto todas as manhãs ele surge do outro lado. Homens de gênio desenvolveram teorias diferentes. Alguns imaginaram que à noite o Sol entra em um barco no portal do Ocidente, às vezes equiparado a uma meia-lua deitada, no qual ele viaja pelo céu noturno. Como o céu noturno, com sua cor azul escuro, era visto como o mar noturno. Dessa imagem da viagem noturna do Sol pelo mar, surgiram as histórias da viagem noturna do herói pelo mar. Em outras regiões, no entanto, e na maioria das regiões costeiras, espalhou-se a notícia de que o Sol, de fato, desaparecia todas as noites atrás do horizonte e que por isso deveria ver o mundo subterrâneo que o Sol atravessava durante a noite. Esse é o tema das histórias da descida ao mundo subterrâneo, que nos contam como as almas das pessoas falecidas que têm sede da luz e da força vital do Sol se rejubilam assim que ele mergulha no reino das sombras. Mas também as histórias que relatam que na hora dos espíritos, por volta da meia-noite, as forças da luz lutam contra as forças das trevas e que o nascimento matinal do Sol é uma prova de que as forças da luz sempre vencem a batalha. Também no movimento da Lua, o segundo luminar no céu, foi lido um tema importante. No final do seu ciclo, e portanto no final do mês original, ainda é possível ver a meia-lua da antiga Lua uma última vez pela manhã, no horizonte oriental. Então, seguem-se em média 3 noites sem lua, antes que ao pôr do sol, a meia-lua da nova luz surja outra vez no céu ocidental. Nos 3 dias e noites intermediários, a lua certamente atravessa o mundo subterrâneo, pois senão, como ela poderia aparecer subitamente no oeste, depois de ser vista pela última vez no leste? Analogamente a esse acontecimento celestial, existe nas tradições de muitos povos a história de um herói que desce ao mundo subterrâneo, a fim de realizar uma grande obra, voltando ou subindo vitorioso dessa viagem ao inferno depois de 3 dias. Conhecemos esse tema da Bíblia e do credo cristão, quando se diz de Jesus, crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Os antigos egípcios, aos quais agradecemos os importantes conhecimentos sobre os interrelacionamentos e símbolos da viagem do herói, e com isso das cartas dos arcanos maiores, reproduziram a viagem do seu deus solar Ra com muitas ilustrações. Em seu barco,
que também era chamado o Barco de Milhões de Anos, todos os dias ele atravessava novamente o céu diurno e o céu noturno. Encontramos esse tema outra vez nas 22 cartas dos arcanos maiores. As cartas de um único algarismo, de 1 a 9, falam sobre a viagem do Sol através do céu diurno, ao passo que as cartas com 2 algarismos, de 19 a 18, contam a descida ao mundo subterrâneo e a volta à luz. E além disso, ambas, uma de cada vez, estão ligadas pela soma transversal das cartas interligadas aos correspondentes significados. O ponto de mutação dessa viagem é marcada pelas cartas o Eremita e a Lua, enquanto na carta Lua identifica-se facilmente o signo de Câncer. Na carta ao Eremita é preciso esforço para descobrir, por meio da astrologia, que o Eremita corresponde a Saturno e ao signo de Capricórnio. Assim sendo, as cartas também refletem o ponto de regresso no percurso anual do Sol, o círculo de mudança de Câncer e o círculo de mudança de Capricórnio. O motivo dominante de ambos os percursos do caminho se encontra nos primeiros 2 arcanos. Nas cartas de um só algarismo, a carta 1 apresenta o tema. Trata-se de um mago, que indica o caminho masculino da conscientização, que vai da esquerda inconsciente para a direita consciente. A grande sacerdotisa, a carta 2, ao contrário, é a chave para o caminho feminino das cartas de 2 algarismos, que vai da direita para a esquerda, e descreve a direção para o escuro, o inconsciente, o misterioso, o caminho através dos mistérios. Naturalmente, aqui não se trata do caminho dos homens e do caminho das mulheres. Para se tornarem inteiros, os homens e as mulheres têm de percorrer tanto o caminho masculino quanto o feminino. Da mesma forma, a viagem do herói naturalmente é a viagem da heroína, mesmo que a maioria dos mitos que preservamos sejam contados com entonação patriarcal, narrando unilateralmente a história dos heróis que realizam a grande obra. O grande psicólogo analítico, Carl Gustav Jung, descreve a autorrealização como um processo de individuação, que consiste em descobrir e desenvolver a origem individual, cristalizar o próprio padrão de vida e, dessa forma, em última análise, encontrar a totalidade. Também esse caminho é dividido, comparável ao percurso do Sol, em 2 segmentos, em que se pode ver que a primeira metade da vida serve ao próprio desenvolvimento e ao crescimento exterior, sendo, ao contrário, a retirada para o interior e o encontro com a sombra os temas da segunda metade. O objetivo ou fruto do caminho de individuação, a personalidade íntegra, amadurecida para a totalidade, é o tema dos últimos 3 arcanos maiores, cartas 19 a 21, que são alcançadas por aquele que percorreu os 2 mundos. Elas representam a volta à luz, o Sol, o mistério da transformação, o julgamento, e o reencontro do paraíso, o mundo. A 22ª carta, com a cifra 0, é o bobo. Ela nos mostra o herói, que segue o curso do Sol, a fim de realizar a grande obra. Dele diz o palhaço de Shakespeare: a tolice, Senhor, anda pela orbe como o Sol.